eu tinha uma vida ativa, totalmente ativa, na verdade. Eu levantava às 5h30 da manhã, eu ia para academia, eu trabalhava, cuidava dos meus filhos, mas eu nunca descuidei dessa questão dos exames de rotina. Então, numa dessas consultas, né, ao meu mastologista, a gente, através de exames de rotina, descobrimos que tinha algo diferente na minha mama. E aí partimos para uma biópsia que deu negativa, mas pela experiência do médico, ele achou melhor fazer a remoção dessa lesão. E durante a cirurgia, nós descobrimos que tinha um câncer de mama. Quando eu fui diagnosticada, já após cirurgia, porque até a cirurgia a gente não conseguiu fechar esse diagnóstico. Então, quando eu fui diagnosticada, que o médico chegou para mim e falou: olha, Reanes, realmente o que tinha lá era um câncer, né? Mas a gente fez toda a remoção, a parte cirúrgica está pronta. Eu perguntei para ele o que nós teríamos pela frente, porque a notícia de ter um câncer não me impactou, não me encheu de tristeza, porque quando ele falou que era câncer, eu tinha certeza que eu já estava curada. Deus prepara a gente para essas coisas. Deus me preparou para aquele momento. E eu não fui impactada pela notícia. Eu fui impactada por saber que eu estava curada. Mas mesmo sabendo que eu estava curada, o que eu perguntei para o meu médico é o que eu tinha pela frente. Quais seriam os tratamentos que eu precisava enfrentar pós-cirurgia, né? Isso a gente precisava de exames prontos, que seria a imunohistoquímica, que ia definir se eu ia precisar de químios, quantas rádios, tudo que vem depois da cirurgia. Porque nem todo caso de câncer você resolve com cirurgia, precisa de tratamentos auxiliares. A fase de recuperação da cirurgia eu encarei como férias. Sabe, eu falei, pronto, as pessoas até iam me visitar e falaram assim: ai, Orleanes, você que estava totalmente ativa, e agora o que você vai fazer da vida? Eu falei, agora eu estou de férias. Eu vou assistir todas as séries que eu queria, eu vou assistir todos os filmes, eu vou acompanhar meus filhos. Então, assim, a gente precisa encarar o lado bom das coisas, porque tudo tem um lado bom. E aí eu descobri que eu precisava fazer quimioterapia. A quimioterapia me deu uma rasteira, porque é uma fase mais difícil, mais complexa, precisa muito de você, principalmente do seu psicológico, né? Para você enfrentar essa fase. Porque para mim, Orleanes, foi a fase mais complexa, que você precisa ficar bem, você precisa tomar muito líquido, você precisa se alimentar. Na quimio, eu fui impactada, mas eu sempre pensava o seguinte: hoje eu estou ruim, amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Hoje está difícil, mas é só uma fase e vai passar. Os profissionais, eles abraçam você, sabe? Eles te carregam. Tá? Deus já está ali, né? Fazendo tudo por você. Mas os profissionais que eu encontrei, cariciada de lembrar, porque os profissionais, toda a equipe multidisciplinar, os médicos são incríveis, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles te tratam com tanto amor, com tanto carinho, que você vai, sabe, quando chegava o dia da quimioterapia, eu ia tranquila, eu ia muito em paz. Primeiro, Deus. Segundo, por todo o acolhimento que nós tínhamos na clínica, que o paciente oncológico tem nas clínicas de oncologia, que eu acho que isso é geral, né? Então, assim, é muito gratificante, você fica muito feliz de saber que existe amor naquele processo e que nem tudo é uma fase difícil, né? Tem um lado bom, sim, tem um lado do aprendizado também. Eu acredito que existem propósitos na vida da gente, né? Assim, Deus nos escolhe para aquilo dali porque tem algo maior para você naquele processo. Então, assim, eu sempre fui muito grata pelo processo, pelo aprendizado, por tudo que eu passei, né?
até o câncer, ele não vem sozinho, ele vem para você aprender, para você evoluir, para você crescer enquanto ser humano, enquanto pessoa, para você aumentar a sua fé, né? Você perceber que Deus está ali cuidando de tudo, que a gente não tem o que temer. Mas o grande propósito foi saber que eu poderia ajudar outras pessoas, foi me preparar, me capacitar durante esse processo para atender outras mulheres, para atingir outras pessoas. Quando a gente finaliza, você sente uma pontinha de órfão. Você sente um pouquinho de órfão. Por quê? Porque agora você vai ficar em casa e todo aquela tensão diminui. Porque aí você deixa de ser o centro. Mas ali você vai além. Ali que você aprende que você foi curada para algo maior, né? Eu fui curada, me considero curada desde a cirurgia, mas assim, quando você passa químio, radioterapia que eu precisei fazer fora da cidade, eu ia e voltava todo fim, eu ia no domingo e voltava na sexta para casa. Então, assim, foi um processo difícil porque eu ficava longe dos meus, né, meus filhos, meu marido, todo mundo. Então, quando eu me vi em casa, eu fiquei extremamente feliz e comecei a pensar o que eu ia fazer a partir dali. Porque eu não ia mais, eu tinha certeza que eu não voltava mais para o trabalho, né? Foi quando eu comecei a aprender a costurar nessa época. Porque eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que ocupar minha cabeça, não podia ficar parada só assim. Já tinha assistido tudo que era série e filme que estava atrasado, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui aprender a costurar. Uma coisa assim muito, muito marcante para mim foi o sino da vitória. Por quê? Eu toquei o sino da vitória em Palmas, né? E quando eu saí, uma coisa que eu tinha muito medo, porque a porta da radioterapia, ela é uma grossona, ela só abre quando aperta um botãozinho lá. E eu falava pro rapaz que sempre me acompanhava, meu maior medo é apertar um botão desse e essa porta não abrir, porque ninguém sai daqui de dentro. E aí no dia de tocar o sino, era a minha última rádio, ele foi e falou assim, dona Renes, a porta não abre. E eu falei, pelo amor de Deus, abre esse negócio que eu quero ir para casa. Que eu literalmente ia para casa, né? Tava voltando para casa. E aí, quando ele abriu a porta, a minha família estava lá. Eu até hoje fico emocionada de lembrar disso, porque era manhã de sábado. Na sexta, todo mundo trabalhou. E no sábado, pela manhã, minha rádio era 7h30 da manhã. Nós somos 6 irmãos. Todos os meus irmãos estavam lá. Minha amigas de infância, meu esposo com meu filho. Então, assim, aquilo, você sente assim, o tanto que você é importante, né? O tanto que as pessoas te valorizam. O tanto que você está ali por algo grande. Então, assim, o final da radioterapia foi extremamente marcante para mim. Foi muito forte, foi Deus. Para tocar o sino, que é o que a gente mais deseja numa pessoa, quando a pessoa descobre que está com câncer, a nossa torcida e a nossa oração é para que ela seja curada. Para ela chegar a esse processo e tocar lá aquele sino, que emociona, sabe? Que você tem certeza que a dificuldade ficou para trás, que o processo ficou para trás. Então, para que a gente toque esse sino, é necessário que a gente se cuide. E a gente torce por isso.